Bom dia. Eu quero falar das coisas que foram e que são, que será. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então existe algo aí que não condiz com o tempo que nós temos na Terra, cronologicamente. As pessoas nasceram para o louvor da glória de Deus, para observar a sua criação. O universo é tão imensurável que até agora eles não conseguem explorar. Ou seja, onde ele começa? Onde ele termina? E também não faz sentido Deus criar todas essas coisas e não tem ninguém para admirar. Vamos falar da pedra. A pedra não pensa, a pedra não faz, a pedra não fabrica, a pedra não faz nada. Apenas uma pedra. No sentido científico. Mas no sentido espiritual, Jesus diz que elas clamam. Elas sentem a presença dele. É incrível. As estrelas estão tão distante da Terra, mas muito distante mesmo, que eles falam questão de milhões de anos-luz. E se nós viajássemos na velocidade da luz, de 7 anos que você viaja na velocidade da luz, aqui na Terra já passou 50 anos. Então, o mesmo tempo e espaço que existe para nós nesse mundo é diferenciado. É galáctico, é gigantesco, não tem como nós medirmos da natureza terrena. E mesmo estando aqui, Salomão diz frases como essa, vou ler para você. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo, vê isso aqui é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós, ele está dizendo, que foram antes da existência dele, já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança. Nós que hão de vir depois, nós que hão de vir depois, o que ele estava falando? Que o princípio da humanidade, segundo Gênesis, não começou ali antes. Houve um princípio sim da criação, mas do capítulo 1 ao 2, existiam coisas que nós nem imaginamos. Ele disse, antes de nós, antes de nós seres humanos. Agora vale a pena Deus criar todas as coisas e não colocar um ser inteligente para observar? Vamos dizer que eu sou um átomo. Um átomo, ele faz alguma coisa? Não, ele tem que se juntar em vários átomos para se tornar uma célula. A célula fabrica alguma coisa por si mesma? Ela fala, pensa, ouve? Não. A célula se junta várias delas para se formar um tecido. E esse tecido envolve bilhões de células, ou trilhões de células, para formar um corpo humano. E aí vem o cérebro, vem os olhos, vem os órgãos, e aí forma-se um corpo. Do que adianta o corpo inerte? Seria apenas uma imagem. Então a imagem foi feita igual a Deus. Mas para ter a semelhança tinha que ter vida. E para ter a vida tinha que alguém soprar a vida. A vida Zoe, a vida de Deus em nós. Ele soprou e aí o homem se tornou alma vivente. Ele agora é especulador. Ele é um adorador. Ele é um admirador. Ele era isso para ver toda a riqueza, toda a criação de Deus e contemplar o quão grande ele é. Da forma que o homem contempla. Ele se torna um criador também das coisas já existentes. Há alguns anos atrás, não tão longe, nos anos 40, um computador caberia dentro de uma sala dessa e era muito lento. Depois foi se diminuindo, nos anos 80, já tinha aqueles brancos que ia para a sua casa. Agora, hoje, nós temos um mini computador em nossas mãos, do qual eu estou fazendo aqui essa live, que pode alcançar bilhões de pessoas no planeta inteiro. Então, você está dizendo o quê? Que o homem evolui com a sua inteligência? Sim. A capacidade de evoluir e crescer, isso não vem do homem, vem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Se nós olharmos dessa forma, eliminamos toda a ciência que nega a existência de Deus. Mas se o universo sempre existiu, sempre esteve aí, então por que ele está organizado? Se ele está organizado, é um fato real para a ciência saber que alguém organizou. E essa pessoa, ela não está no nosso tempo, está fora do tempo.
É como esse livro, dizendo aqui Salomão, desta forma: há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo. Já foi no século passado, e que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se procederam e das coisas que hão de ser também, delas não há lembrança. Nós que hão de vir depois novamente existir. Bom, em certo lugar, alguém diz que existe tempo passado, o presente e o futuro está alinhado. Da forma que Deus fala, Ele chama as coisas que não existem como já existissem. Então Ele já viu o futuro. Esse termo Jesus Cristo mesmo, ontem, passado, hoje é presente e amanhã significa eternamente. Agora, quando você tem essa conexão de entender, compreender que existe um Deus que está fora do tempo, é a mesma coisa que eu pegar esse livro, ele faz com que o tempo para mim. Por quê? Porque eu tenho aqui o princípio da humanidade e já sei o fim da humanidade em Apocalipse. E conhecemos todas as coisas que vão acontecer, já estão acontecendo. Então aqui existe um livro que fala do presente e que nos mostra o passado e que fala de um futuro que tem um fim. O que é que tem um fim? Tem um começo, tem um princípio. E tudo que tem um princípio tem um fim. Quando você está lendo a Bíblia, você está fora do tempo. Você não envelhece tão facilmente. Quando você é um leitor da Bíblia, você não entra no Alzheimer, no esquecimento. Quando você passa a ler a Bíblia, entender a Bíblia, os espíritos ou até a religião não pode te enganar. Quando você conhece que você não nasceu apenas para trabalhar e depois construir família e morrer, mas que você já é um ser eterno, aleluia, você reconhece que você nasceu para ver a grandeza de Deus e adorá-lo. Se olharmos com sabedoria e com entendimento, vem a questão: quem fez isso? Quem é o Criador de toda essa beleza? Quem que está mostrando essa maravilha que está aqui? Quem deu essas ideias? Se nós temos inteligência, construímos computadores que amanhã vai dominar a nossa inteligência. Hoje você fala com a IA, ela te responde em questão de segundo aquilo que você ia procurar em horas. Talvez essa inteligência artificial, ela não tem alma, mas ela tem inteligência. Ela vai dominar esse mundo. E todas as respostas vão buscar através dela. Se ela vai intercalar o mundo inteiro e vai dominar, e eu acredito que sim, pelo qual nós não sabemos o nome, quando a Bíblia diz besta. Besta significa uma coisa, vai dominar o homem. E estamos construindo essa besta para dominar toda a sociedade humana. Mas o homem não auto se domina nem sua própria língua. O homem não domina nem os seus desejos. Por isso que nós precisamos de ajuda espiritual. E se na ajuda espiritual Deus nos negar, seremos escravos de nós mesmos. Toda pessoa que não tem uma ajuda espiritual, ela é escrava do álcool, da prostituição, da violência, do ódio, dos vícios total. E ela não auto se domina. Deus permitiu que a ciência evoluísse através do conhecimento do homem. Ele foi em busca da cura. A peste negra matou milhões de pessoas. A espanhola também. A Covid-19. Assim também correram atrás da cura. O homem é um ser criativo, ele é inteligente, mas ele não consegue entender que o espaço e o tempo, tudo quanto existe, está limitado diante dos olhos dele. A Bíblia. Quanto mais você é um leitor da Bíblia, você e Deus, ali naquele momento que você está se alimentando do conteúdo que estão escritos, principalmente a base, a estrutura de toda a criação que é Cristo, o tempo, o espaço, é incrível, não passa. Esse livro não deixa você envelhecer tão rapidamente. E nem suas forças desfalecerem. Aquele que se alimenta da palavra está se alimentando do pão do céu, que é o próprio Senhor Jesus. O ser humano, ele é o único ser inteligente. Nunca vamos esperar que uma formiga faça isso. Ou um elefante que é tão grande venha fazer o que nós fazemos.
Estamos aqui para o louvor da sua glória. Assim como os anjos veem na sua glória e louvam a Ele, e aqui pela fé nós olhamos as grandezas dele. Sei que tem estrela morrendo, galáxias se chocando, existem muitas coisas acontecendo agora por causa do pecado. Salomão ainda disse antes de nós e depois de nós. Existe o antes de nós? Existe. Quando ele falou antes de nós, é antes da humanidade. Essas coisas já estavam aí. Antes de nós, deve ter existido uma outra civilização que auto se destruiu, porque o caos que Deus encontrou a terra era tão grande que nós sabemos que ele é perfeito. No capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas ele criou bonito e maravilhoso. De uma certa forma, houve algum desastre, alguma guerra que se encontrou no céu, não sei o que houve. Já no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, já no versículo 1 você vê Deus criando, no versículo 2 você já vê o caos, e a terra era vazia e sem forma. Você acha que Deus já criou uma coisa vazia e sem forma? Então já tinha havido um caos, e Salomão dá a entender que isso veio antes de nós, e eu tenho essa compreensão de saber que isso é verdade. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.